Olá pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui em mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós vamos tratar sobre alguns conceitos importantes de relações e funções. Então eu vou definir para vocês o que é uma relação e depois eu vou definir o que é funções. A gente vai agora começar a formalizar, ok? Matematicamente a gente vai formalizar. Ele começa, o livro começa trazendo o seguinte problema. As pessoas, os proprietários, querem comprar esses terrenos aqui e o metro quadrado do terreno é R$80. E ele está dando já aqui o preço do terreno. Então, se ele quer comprar 1.000 e cada metro quadrado custa R$80, quanto vai ser o preço do terreno? Bem, você já deve estar craque. O preço do terreno basta multiplicar a área do terreno pelo preço do metro quadrado. Okay? Então ele fez isso com essa grandeza vezes essa outra grandeza, obtendo o valor da outra grandeza. Então nós temos envolvidos aí quantas grandezas? 3. Tudo bem? Dessas 3, qual é a variável? Identifica para mim qual é a variável. Isso, a variável é a área do terreno e o preço do terreno. Essas são as variáveis. Dessas grandezas variáveis, qual é a independente? Você já sabe qual é a independente? Lembra daquelas atividades que nós fizemos nas aulas anteriores? A grandeza independente. A grandeza independente é a área do terreno. É ela que vai dizer quanto custará o preço do terreno. Ou seja, o preço do terreno depende de quem? Adivinha de quem depende o preço do terreno? Ela já está vendo? Depende da área do terreno. Então, ela é dependente, está em função da área. Uma outra forma de a gente representar essa tabela é a seguinte. 1.000 você relaciona com 80.000. É o que está aqui em cima. 1.000 está relacionado com 80.000. E assim você vai fazer para os outros valores. 1.200 com 96.000 e 1.500, 120.000. É uma forma de representar. Aqui eu tenho uma, que é tabelas, aqui eu tenho por diagramas. E tem mais uma terceira ainda, que é essa que vocês estão vendo aqui bem abaixo, ok? Diz assim, que é par ordenado. 1.000, 80.000. O primeiro é sempre a variável independente. É por isso que o 1.000 aparece inicialmente, ok? Então, essa seria já uma forma de nós organizarmos as grandezas. Observaram? A grandeza independente e a grandeza dependente. Vamos primeiro, antes de definir o que é relação entre dois conjuntos, nós vamos dizer para vocês como obter o conjunto que representa todos os pares ordenados, que nós vamos chamar de A cartesiano B, ok? O que é A cartesiano B? A cartesiano B é um conjunto formado da seguinte forma. Você vai pegar todos os elementos de A e relacionar com os elementos de B. Assim, 0 com 1, 0 com 3, 0 com 4. Observou que ele apareceu aqui? Depois você vai pegar o segundo elemento de A. 1 com 1, 1 com 3, 1 com 4. É o que está aqui. E por fim, 2, 1, 2, 3, 2, 4. Então, esse conjunto nós chamamos de A cartesiano B. A relação de A em B é qualquer subconjunto desse conjunto, que nós chamamos de A cartesiano B. Olha os exemplos que estão aqui bem embaixo. Se eu fosse pegar o A cartesiano B, que é o que está aqui em cima, o A cartesiano B, o 0 vai no 1, vai no 3, vai no 4. É o que está aqui. Como eu peguei só uma parte dessa relação, só uma parte desse subconjunto, então a isso eu chamo de relação.
Então, a relação é um subconjunto de A cartesiano B. Ó, 0, 1, 1, 4. Vamos ver mais um exemplo para fixar? Olha aqui, o mesmo conjunto que estava inicialmente, né? 0, 1, 2, 1, 3, 4. A relação é um subconjunto de A cartesiano B. Se você fosse pegar aqui o 0 no A cartesiano B, estaria com 1, com 3, com 4, 1. Com 1, com 3, com 4. Como você pegou uma parte, a isso você chama de relação. E assim, o terceiro exemplo. Até aí tudo tranquilo, né? Vejam que todos esses conjuntos são subconjuntos daquele primeiro A cartesiano B, que parece um X, que na realidade não é um X, não é? Entre A e B. Aquilo é uma operação. Vamos prosseguir. Vamos estudar agora função. Função é um caso particular de relação, que tem a seguinte definição. Para tudo, volta, te concentra. Agora eu vou falar de duas características importantes de função. Lê comigo para a gente acompanhar. Dados dois conjuntos A e B, chama-se função de A em B, qualquer relação. Vou até marcar aqui, ó, qualquer relação. E nós já estudamos o que é relação, lembra? Relação é o que mesmo? É um subconjunto de quem? É um subconjunto de A cartesiano B. Então, a função é uma relação que tem as seguintes características. Primeiro, vamos voltar aqui. Primeiro, todos os elementos de A estão associados aos elementos de B. Todos. Segundo, a cada elemento de A associa-se um único elemento de B. Aqui alguns termos que são passados em branco pelo aluno. É esse aqui, ó, todos. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, ó, todos. Oh, ficou feio, professor? Ah, será que eu consigo fazer? Todos. Quase, né? Todos os elementos de A estão associados aos elementos de B. E a cada elemento de A associa-se, opa, palavrinha importante, um único elemento de B. Então, grave essas três características. Função é relação de A em B, onde todos os elementos de A estão associados aos elementos de B e a cada elemento de A associa-se um único elemento de B. Vamos ver agora um exemplo. Esses são exemplos de funções. Por quê? Todo elemento do conjunto A está associado a um elemento do conjunto B. Todo ele. Você não vê ninguém sobrando aqui. E está associado a um único. Então, esta relação é uma função. Vocês lembram do exemplo anterior? Que uma relação é um subconjunto de A cartesiano B, lembraram? Legal. Prosseguindo. Isso aqui é exemplo de função. Veja, todo elemento do conjunto A está associado a um elemento do conjunto B. Não há ninguém sem mandar seta. Seta. Ok? E mais uma coisa. E todo ele se associa com o único. Professor, mas aqui não tem dois? Neném, ó, se a gente fosse escrever isso aqui, seria assim, ó. Seria dessa forma. Menos, será que eu vou conseguir? Menos 1 está associado, opa, tá difícil escrever aqui, hein? Menos 1 está associado, ao 2. Ficou meio subidinho assim, mas tudo bem. E o 3 está associado ao 2. Então, por ele estar, o menos 1 só se associa com o 2, é único. O 3 se associa apenas com 2.
e é único. Vamos ver mais um exemplo, eu acho que agora vai ficar mais claro para vocês. O próximo exemplo é o seguinte. Veja, aqui você também tem relações, não é? É um subconjunto, menos 1, 4 e 2, 2. Mas não é função. Por que não é função? Por quê? Porque aqui, ó, não é todo. O 3 ficou fora. Tá vendo? O 3 ficou fora. Como o 3 ficou fora, furou a primeira sentença, todos os elementos. Vamos para a segunda. Ó, todos os elementos estão? Estão. Cada um desses manda seta. O problema está aqui, ó, associa-se com o único. Esse 3 está associando com o 3 e o 5. É diferente daquele caso. Lembra daquele caso? Tá vendo? Aqui você tem o 3 associado com quem? Com 3 e com 5. Então, não é função. Vamos ver um exemplo aí, né, um exercício bem tranquilo para a gente ter certeza de que entendeu essa parte. Então, ele quer saber assim, identifique as relações de A em B, que são funções. Ora, 1, 5, 2, 6, 4, 7 não é função porque o 2 está fora. Este é função. Todos estão. E estão com quem? Com o único. Esse não é função porque o D está fora. Este aqui não é função. Adivinha por quê? Isso, porque esse aqui se associa com mais de 1. E esse aqui é função? É. Todos eles mandam seta e cada um se associa com o único do outro lado. Muito bem. Vamos agora definir o que é domínio, contradomínio, conjunto imagem e valor de uma função. Vamos lá. Primeiro, eu quero dizer a você que esse f de x aqui é a mesma coisa de você escrever assim, ó, y, tá? Então você pode entender esse f de x como sendo y é igual. Bem, olha aqui embaixo, ó, tá vendo? Y é igual. O conjunto domínio é o conjunto de partida das setas. É esse conjunto aqui, onde partem as setas. O contradomínio é o conjunto de chegada das setas. Quem vai ser o contradomínio aqui? O contradomínio aqui vai ser o conjunto B, que é 1, 3, 7, 5 e 8. E a imagem é exatamente o conjunto que recebe as setas. Então isso aí é domínio, contradomínio e imagem. Eu posso dizer que isso aqui é a lei de formação. Tá bom? Vamos em frente. Ora, formalizando. Domínio é o conjunto de partida. Nesse caso é o conjunto A. E nós vamos indicar por D de F. Tudo bem? Contradomínio é o conjunto de chegada. É onde as setas chegam. Chegam num conjunto, naquele caso no B. Nós chamamos de CDF. E o conjunto imagem é o subconjunto de quem? Do CDF. Tá? Que corresponde ao conjunto constituído de elementos de B associados a elementos de A. Associados é exatamente, se associa por meio daquela seta. E aquela seta vai por causa da lei de formação. Como que a gente representa isso? Dizendo que é imagem de F. Tá? Vamos continuar ainda nos nossos estudos. Função de domínio A e contradomínio B pode ser indicada por essa notação aqui, ó, F de função, domínio A, contradomínio B, função de A e B. Quando você tem essa notação, R em R, ou seja, domínio, quem é o domínio? R. Quem é o contradomínio? R. Qual é a função? F.
Ok? Então, vejam, até agora a gente só está colocando, dando nome às coisas. Vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos até agora? Vamos lá, vamos parar. Para, respira. Vamos lá fazer a nossa revisão. Zen. Começamos falando de uma tabela. Daquela tabela, nós prosseguimos para uma operação entre dois conjuntos, que eu chamei A cartesiano B, que é pegar todos os elementos de A e associar com os elementos de B. Bem, depois vimos o que era relação, é um subconjunto daquilo. Aquilo o quê? A cartesiano B. Função. O que é função? Função é uma relação. Beleza? Relação. Que tem duas regrinhas. Todo elemento de A se associa com o elemento de B. E é um único elemento de B. E cada elemento de A se associa a um único elemento de B. Tudo bem? Depois falamos aí de conjunto. O domínio, que é onde parte as setas. Contradomínio, chega às setas. Imagem é um subconjunto do contradomínio, em que os elementos são, digamos assim, acertados por essa seta, ou se associam ao conjunto A de partida. Tranquilos, então? Então vamos prosseguir. Bem, e valor de uma função? Valor de uma função é simples, né? Para encontrar a imagem de determinado valor do domínio, basta substituir x por esse valor na lei de função. Então, vamos lá ao exemplo. Seja a função f, quem é o domínio? Quem é o domínio? R. Está aqui, ó. Ó a seta partindo. Quem é o contradomínio? R. Olha o conjunto de chegada. Qual é a lei de formação? Essa aqui. Ora, grave bem isso que eu vou te dizer agora. Para você saber se uma relação é função, você precisa saber quem é o domínio, contradomínio e a lei de formação. Sem esses três ingredientes, você não pode afirmar que uma relação é uma função. Ok? Vejam lá. Ele quer saber quem é f de menos 3. Note que, se a gente fosse comparar, ele está dizendo que o x é menos 3. Tá? F de menos 3 quer dizer que o x é menos 3. Então, você vai colocar no lugar do x menos 3. Ok? E aí você faz a operação. Olha como está escrito aqui, ó. F de menos 3, é o que você quer saber, é menos 3 ao quadrado mais 2 vezes menos 3 mais 1. O valor é 4. A pergunta é, o que é esse 4? Sabe o que esse 4 é? Esse 4 é a imagem do menos 3. Ou seja, você teria um conjunto aqui, que é o conjunto A, e aqui tem o elemento menos 3. Ele manda uma seta que vai encontrar o B. E o elemento que vai estar associado é exatamente o 4. Ok? Então, aí nós temos o menos 3 faz parte do domínio, o 4 é imagem e faz parte do contradomínio. Tranquilo? Bem, só mais um exemplo. Se você quisesse fazer agora f de 0, basta colocar no lugar do x o 0, e aí fazendo as continhas você obteve 1. O que significa 1? 1 é o seguinte, é a imagem do elemento 0. E onde está esse elemento 0? Está no domínio. E onde está esse elemento 1? Está no contradomínio. E o que esse 1 é? É a imagem do elemento 0. Guardaram essas observações? Vamos em frente?
Vamos fazer aqui mais um exercício para fixar. Ora, os diagramas representam as funções de A em B. Determina em cada caso domínio, contradomínio e conjunto imagem. Bem, o de partida de cara é o domínio. O de chegada é o contra. E os elementos que recebem seta são o quê? A imagem. Então, basicamente, é isso aí que a gente tinha para tratar com vocês. Então, nas próximas videoaulas, nós vamos resolver mais atividades para que a gente possa fixar melhor todos esses conceitos que nós aprendemos até agora, né? Que foi sobre A cartesiano B, relação, função é uma relação que tem duas propriedades, todo elemento de A se associa-se com um único elemento de B. Depois nós falamos de domínio, conjunto de partida, contradomínio, conjunto de chegada, imagem, elementos do contradomínio que se associam com o conjunto A. Depois função-valor. Então, tivemos aí muitos conceitos. E só as atividades vão fazer com que a gente fixe melhor todos esses conceitos, ok? Então, te aguardo na próxima videoaula. Vamos lá, rapaziada. Vamos estudar. Vamos em frente.